Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 24º dia do propósito Caminhada de Oração 2 e hoje é 15 de outubro, domingo de 2017. O tema de hoje é a paternidade de Deus. Eu confesso que eu fiquei ansiosa para liberar esse devocional porque ele é fresquinho, veio ontem à noite, né, no princípio da madrugada. E me deu vontade de liberar ontem mesmo, quando eu acabei de escrever e entender ele. Ele não estava no script, ele não estava, e eu olho para ele e falo: Meu Deus, por que que eu nunca falei dessa forma? Mas tudo tem o seu tempo, tá bom? E eu desejo que esse devocional de hoje ele venha com uma unção de cura, uma unção de restauração, uma unção que vai realmente desatar vocês para liberar, para que vocês possam cumprir, entender, viver, compreender as grandezas de Deus na vida de cada uma de vocês. Que o Senhor possa falar poderosamente no coração de cada uma de nós através dessa palavra. Amém? Então vamos ao texto-chave, que é Romanos capítulo 8, versículo 14 a 19. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós, e a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmãs, o Espírito Santo estava colocando no meu coração ontem, pela madrugada, o quanto de nós, mulheres, estamos sofrendo, né, com várias provações na nossa vida, vários sofrimentos, porque ainda não compreendemos a paternidade de Deus. Nós conhecemos a Deus em várias facetas, né? Nós conhecemos às vezes Deus como um Deus provedor, um Deus protetor, um Deus libertador, mas nós não conhecemos ele no profundo como Pai. E ele quer se revelar a cada uma de nós como um pai. Isso é muito sério, isso é muito profundo, isso é muito lindo, isso é um dos mistérios mais lindos da palavra de Deus. E às vezes a gente pode dizer: não, mas eu conheço, eu conheço. Eu nasci num lar evangélico, eu sei, eu chamo Deus de Pai. Mas precisa haver uma revelação profunda. Você precisa ter uma experiência profunda. E Jesus, a obra redentora do Mestre Jesus, quando ele veio, eu vou estar lendo aqui Mateus, capítulo 6, quando Jesus veio, se você olhar o Novo Testamento todo, ele veio não só para a salvação, ele veio para ensinar a profundidade do relacionamento de pai e filho. Ele veio para dar o exemplo, ele veio para mostrar. Então, em várias palavras do Novo Testamento, leia a história de Jesus, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que você vai compreender o relacionamento do filho com o pai e do pai com o filho. Então, ele vem para mostrar isso, né? E ele começa, por exemplo, a oração, um modelo de oração que ele nos dá. Ele fala que, vamos ler o versículo, capítulo 6, versículo 8, versículo 9. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que
tendes necessidades, antes que lhe peças. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, Jesus vem para mostrar para nós que Deus é o nosso Pai. Porque no Antigo Testamento, ele já era o nosso Pai. Só que o povo se perdeu. O povo conheceu Deus no profundo como um guerreiro. O povo conheceu Deus no profundo como um provedor. Mas eles perderam a intimidade de Pai. Eles não compreenderam a profundidade que é ter um relacionamento com Deus como Pai. Em João capítulo 10, versículo 29 e 30, Jesus disse assim, eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão. Vamos no 28. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e na mão do Pai ninguém pode me arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, o tempo todo o Senhor Jesus falava isso. Eu e o Pai somos um. Ele está falando que aquilo que o Pai deu para ele, ninguém pode tirar. E Deus quer nos ensinar isso, né? Que aquilo que ele nos dá, ninguém pode tirar da nossa mão. E Jesus quer nos ensinar que nós e o Pai somos um. Eu tenho visto e Deus tem colocado no meu coração, e eu passei por isso. Mesmo conhecendo o Senhor já desde pequena, há 13 anos atrás, mais ou menos, mesmo achando que conhecia Deus como Pai, há 13 anos atrás, eu tive uma experiência. Você sabe aqueles momentos, irmãs, que você vê uma luta vindo sobre a sua vida de tal forma que você fala, vai me sucumbir. Essa vem como um tsunami e eu não sei o que vai acontecer. E de repente, eu orando, eu resolvi abrir meu coração para Deus. E eu disse, Deus, neste momento eu gostaria de ter um pai. E eu gostaria que esse pai se levantasse e me defendesse nessa situação. Se eu tivesse um pai, eu falava um pai físico, mas ele sabia que eu estava falando para ele. E eu não conheço meu pai verdadeiro, né? Meu pai biológico. Então, quando criança, eu morei com uma tia-avó de 1 ano até 6 anos. E ela era casada com um senhor, e ele era meu pai, meu paizinho, foi um paizinho maravilhoso. Depois, com 6 anos, minha mãe foi morar com meu padrasto, e comecei a chamar ele de pai, e ele foi meu pai, até hoje é o meu pai, mas ninguém pode fazer o papel de pai, né? E, e talvez você fale, mas eu não, eu tive um pai desde pequena. O que o Deus tem me mostrado é que pode ser o pai mais maravilhoso do mundo. Pode ser que ele não vai suprir, às vezes, certas necessidades que nós vamos ter na nossa vida. E há momentos que nós precisamos conhecer Deus como Pai. E Ele quer nos revelar isso. Se nós vivermos o Evangelho até o fim das nossas vidas, com toda a fidelidade, com toda a dedicação, se nós não conhecermos Deus como Pai, nós perdemos grande parte da revelação da palavra de Deus. E depois nós crescemos e nós casamos e temos os nossos maridos, né? Muitas são românticas, já sonhavam em casar e pensamos que às vezes casando vai solucionar todos os problemas da nossa vida. E nós transferimos para o marido toda a nossa lacuna da falta do pai, muitas vezes, né? E nós esquecemos que eles, como filhos de Deus, também têm as suas lacunas, precisando de um pai. E aí nós vivemos, às vezes, umas coisas, umas guerras, mas a gente não consegue baixar a guarda e abrir o nosso coração para Deus e entender que Ele é um pai.
Mas essa experiência, irmãs, elas precisam ser algo muito espiritual, muito forte. Não é só eu falar, não é só você ler a Bíblia, não é só você entender. Não, eu entendo Deus como Pai, eu amo Deus de todo o meu coração como Pai. Precisa ser real. Então, há 13 anos atrás, quando eu passei aquela situação, eu andando e eu disse, eu queria ter um pai. Eu disse, pai, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me protege, mas nesse momento eu gostaria que você fosse assim, real, materializado assim na minha frente e fizesse algo para mim. E naquele momento eu baixei a guarda e eu revelei para Deus uma menina que precisava de um pai. E eu disse, olha, eu já estou com 28 anos e eu aqui saí desbravando a vida e me defendendo e me sustentando e fazendo, e eu preciso de um pai. E foi uma das melhores orações que eu fiz na minha vida. E Deus colocou no meu coração, irmãs, que tem muitas de nós vivendo dessa forma. Você levanta, você vive, você é uma guerreira, você desbrava a vida na tua frente, você crê em Deus, você ama a Deus, mas você ainda não conheceu Ele como Pai. Você ainda não conheceu o Pai que entra na sua frente como um leão e vai tomar conta de certas situações que têm afligido o seu coração. E nesta tarde de domingo, Deus quer fazer algo na sua vida. Comece a se entregar para Ele como um pai. Abra teu coração. Mostra para Ele as necessidades que essa menina que está dentro de você tem. Talvez a necessidade de um abraço. Talvez a necessidade de ver um pai que vai suprir você. Porque talvez você está trabalhando com toda a sua força e dando todo o seu vigor em busca de um sustento e você cresceu assim, achando que eu sou assim, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu não tenho ninguém que faça por mim. Talvez você casou botando expectativas naquele marido e apesar de ser um marido bom, ele não tem suprido as expectativas que você tem colocado, porque é uma lacuna da falta do pai. E talvez seu pai foi um pai presente. Tem uma família que está estruturada, mas ainda falta você conhecer o Deus Pai. E quando eu fiz aquela oração, eu tive uma das maiores experiências da minha vida. Eu realmente vi ele vindo como um leão ao meu encontro. E dali para frente ele começou a me levantar como filha de Deus. Porque eu quero ler de novo aqui para vocês. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo, se nós cremos em Jesus, se nós desejamos a vida de Deus, nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E está falando que se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros com Deus, nós somos co-herdeiros com Deus. Ou seja, nós precisamos começar a tomar posse da herança que Deus tem para nós. E Deus tem herança para nós em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Mas como nós achamos que nós somos independentes, que nós crescemos e que nós fazemos e que nós sempre fazemos e ai de nós se não fizermos, quem vai fazer por nós? A gente esquece de descansar no colo do Pai. E a Bíblia diz que se nós sofrermos, Cristo vai sofrer conosco. Então, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas provações, a partir do momento que nós temos Deus como Pai, eu te afirmo, é muito mais suave e leve, porque você compreende que você tem um Pai que vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar das afrontas, ele vai cuidar das humilhações, ele vai cuidar daqueles fardos pesados. Cabe a você apenas baixar a guarda e entender que ele é o seu pai, mas entender no teu espírito, tomar posse com todas as forças,
Porque o que que a Bíblia diz? O que que eu tenho dito para vocês? Deus está levantando um exército de mulheres. E ontem, quando eu estava orando para essa mensagem, Deus colocou no meu coração: compartilha com as meninas que eu não estou levantando um exército de meninas. E eu vou deixar uma foto aqui para vocês que veio no meu coração um monte de meninas com armadura, achando que está pronta para lutar, mas somos meninas. Muitas vezes somos meninas, independente da idade. Independente se você tem 30, 40, 50, 60, se você não teve esse encontro com Deus como pai, se você não se abriu para Ele, se aquela menina que um dia sofreu alguma coisa, sofreu um abuso, sofreu um abandono, sofreu uma falta de alguma coisa. Eu não sei o que essa menina no seu interior passou, mas você e Deus sabe. Eu quero te pedir nesta hora que comece a chamar Deus de Pai, de Abba, Pai. Mas não é aquela coisa religiosa, é Pai que está no céu, aquela coisa longe, distante. Não, Ele é o teu Pai, Ele é o teu Criador e Ele quer, sim, te revelar coisas profundas. Então, está falando aqui que o versículo 19 fala: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Há um mundo esperando a manifestação dos filhos de Deus. Por que não temos visto tanto poder nos últimos tempos? Por que não temos visto a igreja fazer as obras que Jesus disse que faríamos? Porque não temos visto. Porque se você tem visto, você me chama para ir nessas igrejas que está tendo, porque eu não tenho visto. Você tem visto cura? Você tem visto cura? Você viu uma cura? Sim, eu vi uma cura. Você viu um cancerígeno sendo curado? Você viu um morto ressuscitando? Você viu pessoas entrando na presença de Deus e saindo completamente liberta? Eu sei que isso acontece, irmãos, mas está acontecendo muito devagarzinho, muito esporadicamente, um ali e outro aqui. E Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. E nós não temos feito por causa disso aqui. Porque a criação está esperando a revelação dos filhos de Deus. Não é dos servos de Deus, não é dos presbíteros de Deus, não é dos títulos que nós temos agarrado e dizemos que somos de Deus. É dos filhos de Deus. Quando nós entendemos que somos filhos de Deus, aí nós vamos começar a conhecer um poder muito maior que nós nunca imaginamos. E Jesus ele deixou bem claro esse exemplo. Ele sendo Deus, ele deixou a sua glória, veio ao mundo para mostrar como é o relacionamento de pai e filho. Em Deuteronômio, no Antigo Testamento, Deus já se mostrava como pai. Mas como eu disse, o povo se perdeu. O povo, porque por conhecer o Senhor já logo como um guerreiro, como um valente, eles se apegaram apenas a essa faceta da presença de Deus, do caráter de Deus. Então, no Deuteronômio 32, no versículo 6, fala assim: é assim que recompensa ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de geração em geração, pergunta ao teu pai, e ele te informará. Quando falou aqui um povo louco e ignorante, irmãs, é o que está falando na palavra, não é eu que estou falando isso, não. Então, aqui já está dizendo que Deus já era o pai deles. Eu quero encorajar vocês, nesta semana, a começar a fazer uma oração mais profunda, a começar a abrir o seu coração, a começar a colocar suas dores, as suas lamúrias, suas dificuldades, seja elas qual for. E quando nós passamos lutas com outras pessoas, seja com os nossos pais, seja com os nossos patrões, seja com os nossos amigos, seja com o marido, seja com o filho, nós precisamos entender
que assim como nós precisamos de um pai, esse povo precisa de um pai. Eles também estão precisando de um pai. E quando nós conseguimos receber Deus como um pai, nós estamos um pouco mais aptos para levar aquele próximo a entender que eles também têm um pai, que pode curar as lacunas deles. Irmãos, o inimigo tem destruído famílias, casamentos, relacionamento de pais e filhos, relacionamento de amigos, porque cada um está lambendo a sua própria ferida. O Senhor disse que aquilo que o Pai dá, né, aquilo que o Pai deu para ele, ninguém pode arrebatar. Quando você começar a entender que aquilo que o Pai te deu, ninguém vai arrebatar da sua mão, está em João 10, versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e na mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós, às vezes, estamos lutando com as nossas próprias forças para defender coisas que nós conquistamos. Mas nós temos que entender que quando nós temos um Pai, Ele faz por nós. Ninguém vai tocar. Às vezes nós não estamos lutando com armas que nós deveríamos lutar, porque nós temos medo de perder certas coisas. Mas nós temos que entender que o seu Pai, Ele vai ser dono de tudo que Ele te deu. Ele é dono de tudo e Ele está na frente de tudo. E aí nós começamos a viver uma vida que nós não temos medo de perder. Porque o meu Pai cuida de mim. O meu Pai me defende. O meu Pai me ensina todas as coisas. E desde esses 13 últimos anos, Deus transformou a minha vida. E tem transformado a cada momento. Tem momentos ainda que Ele fala, minha filha, deixa eu mexer um pouquinho mais profundo aí. E nesse momento, quando nós começamos a entender Deus como Pai e sermos curados, nós vamos liberar perdão para outras pessoas. Nós vamos entender que elas também eram feridas e elas também precisavam de um pai. Então eu quero te dizer para você, quero que você hoje pegue essa menina que está na sua mente, quando você olha para você, existe uma menina, existe uma idade que marcou a sua memória. E que você comece a ministrar para essa menina, que é você mesma. Você tem um pai. E deixe essa menina conhecer esse Pai Celestial. Abaixa a guarda um pouco. Abra o seu coração para o Senhor se você está cansada de lutar com algumas coisas. Se você está pondo expectativa demais em pessoas, abra o seu coração. Faça uma oração que vai transformar a tua vida. Chega daquela coisa religiosa que não vai adiantar nada ficar 2 horas falando a mesma coisa. Como disse aqui em Mateus 6, eu vou ler aqui de novo, que versículo antes dele dizer como era para orar, ele diz, não useis de vãs repetições. Porque quando nós conhecemos o nosso Pai, nós temos intimidade para falar com Ele. Aqui no Mateus 6, ele fala assim, no versículo 7, orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então abra o seu coração. Em tudo, irmã, em tudo. Abaixa a guarda, não tenha vergonha de dizer o que passou, o que não passou, o que passa pela sua cabeça, o que não passa, qual é a vontade que você tinha que ele fizesse. Olha, pai, eu gostaria que o senhor fizesse assim. Ainda que esteja errado, depois ele vai te corrigir, vai te ensinar e vai te mostrar. Mas abra o teu coração. O Espírito Santo quer trazer uma unção de cura para que esse exército de mulheres compreenda que é muito mais profundo e muito mais além o que ele está fazendo. E se há alguma coisa que às vezes eu falo no devocional que você não concorda, você que já acha que conhece, fala com o pai. Nós não somos filhos do mesmo pai?
Fala com o pai. Pai, me ensina isso. Isso é de Deus ou não é de Deus? Isso pertence ao Senhor ou não pertence ao Senhor? Me mostra na palavra. Ou então diga para o seu pai: Senhor, a tua filha está falando essas coisas, eu acho que não é legal. Corrija a tua filha. Tudo é o pai. Então eu quero assim, vamos entrar a nova semana buscando algo mais profundo de Deus. Ele quer trazer cura. Chega dessas mulheres que estão assim, tá até com a armadura por fora, mas estão dilaceradas por dentro. Quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus, eu não vou dizer para você que nós não vamos passar por dificuldades, mas vai ser aquilo que a palavra que eu li falou. Sofrer com Deus vai ser um fardo leve, porque Jesus vai estar do nosso lado. E nós vamos crescer, vamos nos tornar uma mulher madura, saudável espiritualmente, né? Mas essa criança, ela vai ser curada. E vai ter momentos que ela não vai deixar de ser como criança, porque a Bíblia diz que nós devemos ser como crianças para entrar no reino do céu. Então vai ter momentos de intimidade sua com o seu pai, que você vai ser aquela criança. Mas você vai ser uma criança restaurada, uma criança que vai poder sorrir, uma criança que vai poder dar gargalhadas com Deus, não vai ser uma criança cheia de bloqueio, não vai ser uma criança que não pode baixar a guarda. Você vai ser uma criança saudável, sabendo que o teu pai cuida de ti. Sente no colo do teu pai. Conte para ele segredo, ele tem tantas coisas para contar para você. Ele tem tanto para te explicar da tua história. E quando eu comecei a fazer esse tipo de oração, naquele dia, que é um dia que fica assim bem vivo na minha memória, ele me revelou coisas grandes, porque há um relacionamento pessoal. Há um relacionamento pessoal. E tem coisa na sua história que é só ele para te revelar. E aí você vai entender as suas coisas, você vai entender a sua história, você vai entender o plano de Deus para você. E aí você vai estar começando a estar preparado para manifestar-se ao mundo. Porque muitas vezes a gente quer se manifestar ao mundo na nossa própria força. Quantas pessoas querem vencer na vida para mostrar que é alguém? Para suprir aquela lacuna da sua alma? Eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso me tornar alguém, eu preciso ter o meu nome celebre. E enquanto que Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida sem você estar buscando na sua própria força. Então o que eu quero falar para vocês é isso. Deus está preparando sim um exército de mulheres e não de meninas. E esta semana, todos os dias, começa a colocar essa menina diante do Senhor. Tudo que ela passou, por mais íntimo que seja, derrame diante dele. Irmãs, isso é oração. Todas as vezes que eu vou escrever de manhã, quando eu estou dando o devocional, que eu vou escrever propósito de oração, eu penso assim, quantas mulheres estão esperando as orações, né? Quantas mulheres pensam, meu Deus, esse propósito chama propósito de oração, mas eu não estou vendo oração. Irmãs, Deus está preparando. Porque uma filha que tem consciência do pai que tem, quando ela abrir a boca, irmã, quando ela abrir a boca, eita, glória, Deus vai fazer. Agora, um filho que não tem consciência do pai, que não conhece o reino, que não conhece nada, você pode abrir a boca 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, anos e anos, que você não vai conseguir nada. Talvez nele, na infinita misericórdia dele, ele derrama uma bênção, porque a Bíblia diz: batei-vos e dai-se-vos-á. Mas ele não quer dessa maneira somente, ele quer que você seja um filho que quando você abre a boca, além dele te ouvir, dele fazer, você leva outros a viver experiências profundas. É isso que ele quer. Então, para mim, oração é isso. É ir mais profundo. É ir muito mais profundo. Passou a era da igreja de oração superficial. Deus quer que nós intercedamos para as outras pessoas,
no profundo. Deus quer revelar aquilo que está acontecendo na vida daquela pessoa. Deus quer te dar a compaixão verdadeira, que você não vai orar por obrigação, que você não vai orar mecanicamente, mas que você vai compreender no profundo o que aquela pessoa realmente necessita. E aí você vai liberar uma palavra de Deus. Quando você orar e abençoar, a benção realmente vai vir. Quando você orar e pedir realmente a cura vai vir. Então é isso que Deus quer. Nós não somos um exército de meninas. Nós vamos ser um exército de mulheres curadas, restauradas, livres, de pé, para cumprir o que Deus quer. As meninas, essas meninas que eu vi, esses exércitos de meninas, que somos todas nós um dia fomos meninas, elas vão ser curadas. E elas vão continuar na sua essência de pureza, isso para usufruir com o Pai na intimidade, mas quando elas se levantarem, o inimigo não tem do que acusar elas, não tem de como coagir elas. Porque aqui está falando em Romanos algo muito tremendo, que nós não temos espírito de covardia, nós não temos espírito de medo. Quer ver? Romanos 8, qual que é? 8:14. Aqui. Onde está? Porque, no 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção. Nós não vivemos para sermos escravos de situações que talvez já passou, ficou lá no seu passado, anos e anos, mas que ainda te escraviza até hoje. Nós não vivemos, nós não fomos chamadas, remidas, lavadas pelo sangue de Jesus para vivermos no espírito de temor, de atemorizado, de medo. Então, nosso Pai é que liberta isso de nós. Quantas mulheres estão vivendo atemorizadas, não conseguem se levantar? Às vezes Deus está mostrando a verdade, Deus está mostrando estratégias, mas o medo tem te paralisado. Às vezes tem até dúvida se é Deus mesmo que está falando, porque não conhece a voz do Pai. Então fica hoje a palavra do Senhor para vocês. Amém? Eu vou deixar a fotinho aqui para que vocês meditem, vou deixar uma canção para que vocês ouçam. Tem muito tempo que eu não deixo canção. E entra nesse profundo com Deus. Ele quer falar com vocês, irmãs. E se isso não acontecer, nestes 40 dias de propósito, se vocês não romperem, se vocês não entenderem no profundo, se vocês não quebrar o vaso de alabastro e derramar a mais pura e genuína adoração para o Senhor, em vão foi esse propósito. Em vão foi esse propósito. Mas eu tenho certeza que não vai ser em vão, porque foi Ele que colocou no meu coração para fazer. Foi Ele que deu a ordem para fazer. E Ele está buscando essas mulheres. Amém?